Oi pessoal, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa massa aí, que fica perfeita, tá gente? Uma massa bem fofinha. Essa aqui eu fiz pra fazer bolo à fatia, mas você pode fazer também bolo para aniversário, tá? Vou começar aqui espremendo um limão, tá? No leite. Eu vou deixar a medida na descrição do vídeo, tá? Peguei aqui um limão, ele é um limão médio, e tô espremendo aqui no leite. Espremi, agora eu vou reservar esse leite. Enquanto isso, a gente vai dar sequência ao próximo passo, que é colocar a manteiga, ingredientes todos em temperatura ambiente, tá? A manteiga, gente, não é quase derretida, não, a temperatura ambiente não, é em ponto pomada, tá bom? Coloquei aqui a manteiga, vou colocar também açúcar, eu tô usando o açúcar cristal, tá? Se você quiser usar refinado também pode, mas não tem necessidade, tá? Se tiver a cristal, pode ser a cristal mesmo, não tem problema não. Não vai alterar a sua massa, não. E aí, vou levar esses dois ingredientes para bater. E eu vou deixar bater aí até ficar um cremezinho. Por isso que a manteiga não pode estar gelada, ela tem que estar em ponto pomada, tá? Quando ficar assim, ó, se precisar, a gente pode desligar a batedeira. Igual aqui no meu caso, né? Eu vou desligar pra mexer em volta na lateral, porque a manteiga gruda na lateral do bol, então você pode desligar a batedeira tranquilamente, mexe aí e coloca pra bater novamente, tá? Como eu falei, essa massa é uma massa bem estruturada, tá? Bem top mesmo pra você fazer seus bolos aí de aniversário. Eu utilizo ela tanto pra fazer fatia quanto pra fazer bolo, tá? Bolo de aniversário, fica perfeita essa massa. E já tem vídeo aqui, né, de bolo, dessa massa, né, do bolo à fatia aqui que eu fiz. Lá nas outras redes sociais minhas também tem bolos com essa massa, ela é perfeita, tá? Como eu falei, parei aqui, vou mexer um pouquinho na lateral para desgrudar a manteiga e vou colocar para bater mais um pouquinho e já tá no ponto de eu acrescentar os meus ovos, tá? Os ovos, gente, tem que estar em temperatura ambiente, por quê? Se ele tiver gelado, ele não vai, como se diz? Ele não vai dobrar de volume, sabe? Ele não vai render tanto. Então, os ovos em temperatura ambiente, tá? E quanto mais os ovos renderem, né, ou dobrar o volume, mais a sua massa vai ficar fofinha. Aí eu vou intercalando aqui, ó, não tô exatamente colocando um a um não, colocando aos poucos, tá? Os ovos. Vou colocando aos poucos aqui e vou deixar bater. Essa misturinha aqui, depois que acrescentar os ovos, deixa bater em torno assim de 8 a 10 minutos, tá? Deixa bater bem pra sua massa não ficar com cheiro de ovo, tá? Não ficar com aquele cheiro forte. Por que que eu faço isso? Eu não utilizo essência, tá? Então, eu deixo bater bastante. Bateu aí, mudou de cor, você viu que ficou até mais clarinho, tá vendo? Já tá uma cor assim mais clarinha. Aí, agora a gente vai pro próximo passo, que é de eu misturar alguns ingredientes enquanto lá tá batendo. Vou colocar aqui o cacau, lembrando que o cacau que eu geralmente utilizo é 70% e 100%. Esse aqui é o 70%, eu não gosto de utilizar menos que isso não, tá? Quanto maior a porcentagem do cacau, mais escurinha vai ficar a sua massa, mais bonita vai ficar. Vou incorporar aqui, ó, o trigo com cacau. Coloquei também uma pitadinha de bicarbonato, tá? Uma pitadinha de bicarbonato e tô misturando aqui para facilitar na hora de eu incorporar aí no líquido, né? O meu leite já tá lá, eu vou mostrar para vocês como ele já ficou, tá bem talhadinho, tá vendo? Esse leite talhado vai deixar nossa massa ainda mais fofinha. Então, o primeiro processo de se fazer é colocar o limão no leite para talhar, tá? Primeira coisa, antes de começar a massa. E aqui, ó, já separamos tudo e tá batendo ainda. Na hora que estiver batendo, deixa batendo. E se tiver alguma coisinha para fazer, para adiantar, né? Na cozinha, você vai lá, adianta, enquanto os ovos ficam batendo aqui com o restante, tá? Gente, e essa massa, ela fica perfeita para você fazer bolo de aniversário. Fica muito fofinha. No começo ela até dá uma esfarinhada, não assusta, tá? Mas ela é uma massa perfeita, gente. Ela é muito saborosa e muito fofinha mesmo, tá?
Bateu aí nosso creme, olha como ele mudou a cor. Ele fica clarinho. Agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes, que é os secos, né? E o leite. Por que que eu não tenho o costume de passar na peneira? Por que que eu tô passando na peneira? Porque eu tô utilizando o cacau. E aí, para não correr o risco de ficar esses gruminhos, tá vendo? E empelotar minha massa, aí eu aconselho vocês a passar na peneira. E aí coloquei um pouquinho do trigo, né? E um pouquinho do leite. E vou incorporar aí. Mexa com delicadeza, tá? Sua massa. Vai incorporando aí. Ela fica com esse aspecto talhado, não precisa se preocupar. E aí, coloquei mais um pouquinho aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou peneirar pra vocês verem que fica muito gruminho, gente, do cacau. Olha a quantidade. Entendeu? E se você não peneirar, sua massa vai ficar empelotada, sua massa não vai ficar uma massa bonita. Aí eu vou incorporando aqui com mais um pouquinho de leite. Não se preocupe com a quantidade que eu vou deixar na descrição. Aí vou colocando, ó, até colocar toda a quantidade. Eu fiz aqui o processo em 3, né? 3 vezes. Agora o restinho. E vou colocar o leite também. Lembrando que o meu leite não tá gelado, ele tá em temperatura ambiente, tá? Se caso você não tiver leite e quiser fazer um pouquinho da misturinha com leite em pó, também dá certo. Só colocar um pouquinho de água e um pouquinho de leite em pó, que aí vira leite, né, gente? E aí vou incorporar aqui, ó, ela não fica uma massa líquida, ela fica uma massa mais grossinha, tá? Mais consistente, ó. Vou mostrar pra vocês, ela fica mais consistente, ela não fica aquela massa líquida demais e nem grossa demais, mas fica assim consistente. Essa massa é muito saborosa, ela é muito gostosa, gente, vocês têm noção, ela é muito top mesmo. Vou colocar agora, por fim, uma colher de fermento. Ah, eu não peso fermento, gente, eu coloco uma colher aí, uma colher generosa. Incorporo e olha a textura que ela fica, tá vendo? Ela não fica aquela massa rala e nem muito grossa, né? Não fica grossa demais. Olha que linda essa massa. Agora, a gente vai colocar na forma. Pode ser a forma que você quiser, tá, gente? Se você quiser utilizar uma forma aí de 20, beleza, se for de 18. Essa que eu vou estar utilizando aqui, ó, tá vendo? Ela é mais ou menos 4 por 30, tá vendo? 4 por 30. E aí, coloquei aqui o papel manteiga. Não untei as laterais, como eu não tenho costume, né? Nas minhas assadeiras eu não unto. E aí, eu vou despejar essa massa, ó. Olha a cremosidade dessa massa. E vai passar a forno de 180 graus. Demora um pouquinho por conta da minha assadeira, vai depender aí, tá? Do seu forno. Levou pra assar, tem que ter paciência, porque essa aqui mesmo demora. E eu vou mostrar pra vocês como que fica, ó. Eu passei aqui a faquinha nas laterais, porque eu não unto, né? Vou virar aqui. Ela demorou mais de 1 hora pra assar, tá? E olha, gente, a altura, bem alta. Ela tá bem mais escurinha, viu? É por conta da claridade que afetou, mas ela fica perfeita.